Quem é o deus de chifres na religião Wicca? Olá, eu sou Sérgio Lourenço, sacerdote wicano da tradição de Taliesin, e você está no meu canal Minha Vida de Bruxo. Desde já eu peço o seu like, compartilhamento, inscrição e também gostaria muito de ler o seu comentário a respeito do tema abordado hoje. Vamos lá? A Wicca é com certeza a religião da deusa e do culto à Grande Mãe. Mas isso não quer dizer que ela não englobe dentro do seu próprio culto um aspecto do masculino ou uma percepção de um sagrado masculino. E na religião Wicca, esse sagrado masculino se manifesta a partir da imagem divina do deus de chifres, que de um modo geral nada mais é que um complemento, uma contraparte e também a outra parte da própria deusa, a Grande Mãe universal e cósmica que nós cultuamos e buscamos nos conectar na religião Wicca. E é interessante pensar nisso porque, de certo modo, isso já deixa escapar que a percepção do masculino para a religião Wicca não é uma percepção patriarcal, mas é uma percepção femiocentrada, matricêntrica, e isso produz uma outra interpretação do que deve, do que pode ser esse masculino para as bruxas e bruxos modernos. Em nossa sociedade, nós estamos acostumados a revestir única e exclusivamente o masculino a partir apenas de lentes patriarcais, machistas, misóginas, e nós muitas vezes nos esquecemos que outros tempos, outras culturas e ainda povos originários, na atualidade, compreendem o masculino de outra maneira, por outras lentes, por outras óticas. Então, é importante que se pense esse tema sempre de maneira plural e não apenas restrita ou fechada a um imaginário patriarcal e machista, enfim, que é o que nós não vamos encontrar na Wicca e na sua produção de relação com esse divino. E é interessante pensar nesse outro imaginário de um masculino presente na Wicca, porque é exatamente ele que vai ser um lugar de referência positiva para que muitos homens, sobretudo homens LGBTs, por exemplo, encontrem um eco diferente, uma explicação, uma ressonância e até mesmo um lugar de representação diferente, que até diz de algo sobre eles mesmos, que é um lugar de olhar essa masculinidade apartada desse imaginário patriarcal, encontrando então um conforto que muitas religiões monoteístas, que trazem sim o emblema de um sagrado masculino, muitas vezes misógino, machista, LGBTfóbico, vão ter então nesse sagrado masculino do paganismo e também da religião Wicca, por exemplo, um conforto, um outro olhar sobre eles mesmos e as próprias vivências afetivas e sexuais, por exemplo. E ao dizer isso, eu não excluo de nenhum modo as vivências hétero-cis de homens que se encontram na Wicca hoje. Pelo contrário, até quando nós pegamos o histórico da religião e também as suas bases fundacionais, nós vamos ver que há ali uma narrativa e uma mítica narrativa muito centrada nessa hétero-cis normatividade e que exige de nós hoje, na atualidade, uma expressão e também um olhar mais ampliado para rever e refletir sobre determinados temas que muitas vezes nos esbarramos, por exemplo, dentro de uma prática de uma Wicca tradicional e que é importante que a gente faça sim uma leitura mais diversa sobre isso, olhando sobretudo a deusa e o deus em polaridades em nós mesmos e para além de uma polaridade única e exclusiva pensada numa ideia biologizante, por exemplo, ou numa ideia centrada única e exclusivamente no corpo, ou única e exclusivamente no gênero, e ampliar essas polaridades para outros aspectos. Então, de um modo ou de outro, o que eu estou tentando te dizer é: o sagrado masculino, deus de chifres na Wicca, ele vai ter como referência a deusa, como centro, como inspiração, como complemento de si mesmo. Quando Gardner propôs essa religião duoteísta, isso é, deusa e deus, ele reuniu diversas divindades numa única explicação. E é interessante isso porque o deus de chifres, ele é uma reunião de diversas divindades agrárias, corníferas e também sazonais, sobretudo divindades relacionadas aos camponeses, à natureza. É diferente, por exemplo, quando nós
buscamos associar esse grande sagrado masculino ao deus de chifres, e isso pode ser um pouco discrepante ou dissoante, porque quando nós pensamos em divindades masculinas olímpicas, né, dos deuses olimpianos, por exemplo, nós vamos pensar que essas divindades elas carregam outros tipos de características que vão diferir muito da proposta e da representação divina do deus de chifres. Por exemplo, quando nós comparamos Apolo ao deus de chifres, a gente vai ter um grande distanciamento entre elas. Claro que ambas estão falando de um aspecto do sagrado masculino, mas são divindades com a proposta de olhar, de cosmologia muito diferentes. Apolo quanto um deus do logos, da racionalidade, da civilização, das artes, e o deus de chifres muito mais relacionado a um culto lunar, a um culto de mistério noturno, a um deus da sexualidade, da fertilidade, da morte, do renascimento. Então tem outros aspectos. Então quando eu estou falando sobre a deusa e o deus, e agora mais especificamente sobre o deus de chifres, eu estou querendo dizer exatamente que é um aspecto ou uma percepção muito específica da divindade que nós cultuamos na religião Wicca. Por isso que nós dizemos a deusa e o deus das bruxas, por exemplo. Quando eu estou dizendo a deusa e o deus das bruxas, eu estou dizendo que esses deuses, esse par divino, esse casal divino, essa polaridade divina, tem atributos muito específicos. E isso pode ser estreitado pela via exatamente wiccana, né? O que a Wicca propôs para essas divindades, o que o Gardner pensou, o que ele viu, o que ele entendeu sobre essas divindades. E por terem atributos específicos, nós precisamos pensar que eles se relacionam, esses atributos, especificamente à ideia lunar, a um culto de mistério, a ideia da magia, da sexualidade, a ideia também da morte e do renascimento, tão celebrados dentro da religião Wicca, essa ciclicidade, e também são deuses ligados a uma natureza mais manifesta e também mais simples do ponto de vista de uma relação direta, ou seja, a deusa e o deus não são algo distantes de nós, mas algo que encontramos em nós e que também nós podemos nos relacionar diretamente com eles, do ponto de vista de vê-los manifesto em uma árvore, no sol, na lua, nas estações. Então é importante que se considere isso. Quando Gardner também propôs esse casal divino, essa divindade duoteísta presente na Wicca, ele se inspirou muito numa ideia e numa narrativa, claro, de Margaret Murray, como eu já expliquei muito aqui ao longo dos vídeos desse canal, mas também ele se inspira nessa ideia desse culto paleolítico, do neolítico, em que haveria então uma grande divindade, que é a Grande Mãe, e o seu consorte, que era representado então por uma divindade cornífera, totêmica, e que estava relacionada exatamente à caça e também ao caçador. Então ele tinha esse duplo aspecto, tanto de sendo a própria caça, os animais, como o senhor da floresta, e também representando essa força do caçador. Então ele tem esses aspectos também desse período, desse imaginário do que teria sido esse culto religioso no Paleolítico, no Neolítico. Se nós pegamos então a partir dessa inspiração do Paleolítico e do Neolítico, nós vamos ter aí uma evolução do deus de chifres. Quando eu digo evolução, é uma evolução mítica e narrativa a respeito dessa divindade cornífera cultuada na religião Wicca. Primeiro nós precisamos lembrar que ele estava identificado muito com a relação da caça e o caçador. Então a primeira expressão do deus cornífero vai ser relacionada a uma imagem de um cervo, porque o cervo está relacionado diretamente à natureza, à caça. Então era também nesses rituais tribais que esses xamãs ou os líderes masculinos daquela tribo, ou identificados, ou ordenados como líderes espirituais, por exemplo, né, aí pegando de um modo bem ampliado dessa narrativa, eles estavam sempre adornando chifres de cervo na cabeça para representar também essa realeza, uma conexão, também uma participação mística com essa divindade, com esse animal. Ou seja, esse animal abatido na caça, ele era sim um alimento, mas ele também era uma divindade, ele era reconhecido como alguém que era capaz de dar todo aquele sustento para aquele povo. Então ele tinha uma sacralidade revestida naquela caça. Então ele estava atrelado e também associado com esse aspecto mais selvagem e natural. E é também interessante que alguns animais corníferos, e aí eu não sou biólogo para falar com tanta certeza a vocês, mas o cervo, por exemplo, o chifre dele ele cai e também nasce novamente. Então ele tem até esse atributo com as estações, com o processo cíclico também da fertilidade.
Então é interessante pensar nessa associação, por exemplo, com esse chifre, nesse caso que eu estou trazendo para vocês, com essa natureza mais selvagem, mais antiga. E aí nós vamos ter então uma evolução desse processo social e coletivo, em que nós já estamos pensando em uma sociedade organizada em cidades, e que nós já dominamos aí o cultivo da terra, nós já também dominamos o cultivo dos animais, o cultivo não, né? Agropecuária, por exemplo. Então, nós estamos ali falando já de uma outra interpretação dessa divindade cornífera, que vai estar associada já ao bode, porque o bode vai ser esse animal já domesticado, cuja carne vai servir para alimento, também vai estar relacionado muito a essa ideia da fertilidade, sobretudo, né? A ideia do bode relacionado à fertilidade, e os chifres ainda trazendo essa representação. Então, essa passagem do selvagem para um aspecto um pouco mais civilizado, mas ainda muito relacionado a essa natureza selvagem. E nós vamos ter essa representação, então, do deus de chifres também, quanto um bode. E aí também nós vamos ter uma outra representação do deus de chifres, que é bem interessante, que é a representação desse deus relacionado ao ciclo agrário. Ou seja, ele passa também a ser um deus vegetal, não mais apenas um deus animal, como um cervo ou um bode, por exemplo. Ele também passa a ser agora o homem verde, a colheita, o grão, o pão. Olha que interessante essa associação. Então, agora o seu sacrifício, pensando nesse tempo longínquo, ele não é agora mais um sacrifício animal, mas ele é um sacrifício vegetal, ou seja, ele entrega o seu corpo, e a gente tem diversas divindades relacionadas, por exemplo, até Osíris, relacionado a essa divindade vegetal, que morre e renasce com o ciclo agrário da colheita, do plantio, enfim, com esse processo cíclico, e a deusa como uma grande manutenção desse grande ciclo, a deusa como a própria força, a ânima da natureza manifesta. Quando nós pensamos também no deus cornífero, ele está muito associado a divindades como Herne, Cernunnos. Também nós temos aí a divindade Upã, por exemplo, que são divindades que aparecem nesse aspecto antropomorficado, mas também zoomorficado. O que eu quero dizer tem tanto aspectos animais presentes como aspectos humanos, ou seja, esse aspecto humano está muito relacionado à ideia de se ver referido nessa divindade, uma referência de nós nessa divindade. E essa representação tem muitos significados bem interessantes para a gente poder olhar e até compreender a natureza do deus de chifres na Wicca. De um modo geral, o deus de chifres na Wicca, sobretudo pela essa relação com a caça e também com a colheita, ele está muito relacionado à ideia da morte e do renascimento. Tanto que na Wicca tradicional, ele é conhecido como o deus da morte, o deus do submundo. E é ele quem passa pelo processo do ciclo da roda do ano. Tanto que a mítica da roda do ano é baseada, sobretudo, nesse processo, a mítica da roda do ano na Wicca, ok? Sobretudo de viés mais tradicional. É ele quem passa por esse processo de ciclo agrário. A deusa nunca é sacrificada. A deusa, na verdade, é a grande natureza e também aquela que faz a manutenção desses ciclos a partir do deus de chifres, que é seu consorte, amante e filho. E por ele ser um deus do submundo, um deus da morte, do renascimento, ele está muito atrelado ao aspecto espiritual, ao mistério, à magia que isso evoca. Mas por ele ser também um deus do renascimento, ele está ligado à fertilidade, essa continuidade, sendo que seu falo vai representar exatamente esse símbolo da fertilidade. Só que diferente desse falo rígido, sempre ereto, tal como esse patriarcado quer estabelecer no homem, no deus cornífero, esse falo ele é cíclico, ele é lunar. Né? E até quando a gente pensa no falo literal, o pênis, por exemplo, e para quem tem essa experiência com o pênis, sobretudo os homens cisgêneros, por exemplo, vão ter essa representação exatamente de vivenciar essa ciclicidade. O pênis ele não fica ereto o tempo todo, ele é cíclico, ele nasce, ele morre e ele renasce novamente, se a gente pensa nesse aspecto dessa ciclicidade da ereção, por exemplo. Então ele também vai ter esse aspecto da vivacidade, esse aspecto da vitalidade, aquele que vitaliza, aquele que cria. Então o Deus, ele traz o Deus de chifres, ele traz exatamente esse emblema da fertilidade que vai estar encarnado isso no seu simbolismo fálico. E por ele ter esse duplo aspecto animal e humano, sobretudo quando nós representamos ele a partir de um imaginário como Pan, por exemplo, Pan era um deus, uma divindade grega, metade homem e metade bode, que ele tinha chifres também. E é uma divindade bem interessante se a gente faz uma análise dela, porque os chifres vão estar representando não apenas a sua realeza e conexão com a natureza selvagem, e a partir da cabeça, quando nós pensamos que esse logos, essa racionalidade voltada
para a natureza manifesta, ou seja, a sua força espiritual não vem de um Deus ou de um aspecto transcendente de si mesmo, não, vem da terra, vem ali da natureza selvagem, a sua inspiração está conectada com aquilo. E fazendo emblema também até com chefes tribais desses povos da antiguidade, isso vai representar também um aspecto de realeza, de uma divindade, de um rei. Então ele traz esse emblema também, os chifres. O aspecto humano do deus de chifres, né, a parte homem dele, vai representar então esse aspecto mais racional, consciente no homem, esse aspecto civilizado. E podem perceber que esse aspecto vai estar sempre mais representado acima do animal. E quando eu estou dizendo acima, não é num sentido de um juízo e uma hierarquia de valor, não, mas num sentido de um equilíbrio, que nós precisamos lembrar da nossa parcela civilizada. E a parte animal, isso é a parte de bode, sobretudo aí a partir da região genital, por exemplo, nós vamos então lembrar que esse homem, nós homens, também temos um aspecto instintivo, sexual muito latente, muitas vezes, muito voltado para a natureza. Então, o que eu quero dizer para vocês é que esse aspecto, essa base animal, vai representar esse aspecto inconsciente, selvagem, lunar, telúrico e do submundo também. Então, nós vamos ter aí um equilíbrio entre o humano e o animal. E como nós podemos, em nós, encontrar um equilíbrio, uma harmonia entre eles, sem que um precise subjugar o outro, mas como um pode se comunicar com o outro. Essa é uma grande busca quando nós nos conectamos com o Deus de chifres, sobretudo para nós, homens, como nós vamos nos identificar com isso em nós mesmos. Então, trabalhar a nossa conexão com o Deus de chifres é tão importante quanto trabalhar a nossa conexão com a grande mãe, com a deusa. E trabalhar os dois juntos nos traz um senso de equilíbrio, de complementaridade e também de uma ampliação da nossa própria totalidade. E trabalhar especificamente com o Deus de chifres nos ajuda a sermos mais objetivos, pensando até no aspecto da caça, também ampliarmos a nossa intuição, sobretudo para nós homens, a intuição muito relacionada a esse animal, a um animal que existe em todo homem, e isso não traz um sentido, quando a gente pensa na ideia colonial, isso traz um sentido pejorativo, mas quando a gente rememora isso num sentido ancestral, o animal era um ser, os animais totêmicos eram aqueles que estavam relacionados com o mundo espiritual, com nos trazer uma sabedoria, com também nos conduzir às moradas espirituais para que a gente possa acessar uma cura, um autoconhecimento. Então, voltar-se para esse lugar animal não é nos voltar para um lugar bestial, mas é nos voltar para um lugar de conexão, de espiritualidade. Então, quando nós nos associamos com o Deus de chifre, nós estamos nos associando e nos voltando para a natureza manifesta e compreender em profundidade a sua ciclicidade, sobretudo a partir do mistério da morte e do renascimento. E você, como trabalha a sua conexão com o Deus de chifres na sua ritualística, na sua vivência dentro da religião Wicca? Você já considerou isso? Você acredita que somente a deusa é importante e o Deus deve ser deixado de lado? Ou você acredita que é preciso ter uma polaridade equilibrada entre eles? Deixe aqui no comentário a sua vivência, a sua reflexão e até uma próxima oportunidade. Bênçãos plenas do Deus de chifres.